Quem você quer alcançar? Para quem você está produzindo conteúdos? Afinal, com quem diabos você está tentando falar? Para fazer campanhas eficientes e anunciar os nossos conteúdos, produtos ou serviços, precisamos saber com quem estamos falando. Ou seja, precisamos saber quem é o nosso público em um nível mais profundo. Para saber isso, nós precisamos primeiro definir a nossa persona, que vai nos ajudar a definir objetivos mais palpáveis para as nossas campanhas. Mas afinal, o que é persona e como podemos utilizá-la para melhorar o alcance das nossas campanhas? Persona é basicamente uma representação do nosso cliente ideal, e ela se baseia em dados reais de comportamentos e características dos nossos clientes. É importante ressaltar que uma persona não é criada em cima de suposições, ou seja, não podemos tentar adivinhar informações sobre os nossos clientes para montar uma persona. Um ponto importante a entender é que a persona e público-alvo são coisas diferentes, podendo uma persona derivar de um público-alvo, mas não é um sinônimo dele. Um exemplo de público-alvo é homens entre 22 e 28 anos, formados em marketing, com renda média mensal de R$ 2.500, que querem se capacitar profissionalmente na área e têm preferência por ensino à distância. Um exemplo de persona é Roberto tem 23 anos, é um analista de marketing recém-formado que trabalha em uma agência. Ele deseja se desenvolver profissionalmente através de cursos online, pois está preocupado com a pandemia e não quer se expor fazendo cursos presenciais. Note que as informações indicadas na persona encaixam com as indicadas no público-alvo, mas elas vão mais fundo em pontos-chave, como motivação, a profissão, o tempo de formação. A persona visa nos aproximar dos nossos clientes, avaliando fatores além do que o público-alvo pode nos dizer. Para criar uma persona, nós precisamos coletar algumas informações junto ao nosso público, como interesses, escolaridade, objetivos, quem influencia suas decisões, entre outros. Esses dados dependem do nível de proximidade que você deseja com seus contatos e quais dessas informações podem ser úteis para você. Religião, por exemplo, é uma informação relevante para as suas ações de comunicação ou para o conteúdo que você cria? Não? Então seria melhor evitar a coleta dessa informação. Para juntar esses dados, temos duas formas de agir. A primeira é stalkear os nossos contatos, coletando informações gerais e públicas de seus perfis, como sua idade, onde trabalham, o que postam, com que frequência postam, quem seguem, em que tipos de conteúdo comentam. Esses são apenas alguns exemplos de informações que podemos coletar de perfis dos nossos contatos. A segunda é interagir diretamente com eles através de pesquisas para juntar informações mais detalhadas. Para isso, o ideal é montar um roteiro de conversa para tornar esse processo fluido, evitando que pareça um interrogatório. Abordar um de nossos contatos pode parecer assustador, mas basta ter tato e estar aberto à possibilidade dele não responder ou, no pior dos casos, negar o nosso pedido. Lembre-se que o não já está garantido, então o que custa perguntar? Nessa etapa, devemos enviar uma mensagem diretamente para o nosso contato, seja por e-mail ou pelas redes sociais, preparando uma entrevista. No caso do e-mail, enviaríamos o acesso a um formulário onde ele pode responder as nossas perguntas no seu tempo e com pouca pressão. O problema desse método é que é mais provável que ele abandone o questionário antes do fim, pois uma entrevista de persona
exige um pouco mais de dados, podendo gerar formulários intimidadores para os nossos contatos. Mas existem formas de direcionar esse preenchimento do formulário, tornando-o mais amigável, inclusive permitindo seu preenchimento aos poucos. Como? Separar as perguntas para que ele veja uma por tela ou dividir a entrevista em etapas, possibilitando que ele responda um pouco agora e um pouco depois. No caso do contato direto pelas redes sociais, temos mais possibilidade do preenchimento completo, pois faremos uma entrevista, algo que o nosso contato tem mais dificuldade de se afastar. Outro ponto de vantagem aqui é que podemos conversar com ele, quebrando o gelo da coleta de dados com um pouco de humor, por exemplo. Nessa abordagem, é muito importante ter preparado um roteiro de negação também, pois não são todos os contatos que vão querer participar de uma entrevista. Se receber uma negativa, não podemos apenas parar de falar, pois isso pode queimar o nosso filme com esse possível cliente. Importante é sempre agradecer o contato pela atenção e indicar que, se ele mudar de ideia, a oferta está disponível para ele. Boa educação e tato vão longe nessa forma de interação. Então, em resumo, a persona é uma representação do nosso cliente ideal, formada através da coleta de dados reais com o nosso público. Uma persona bem formada poderá nos ajudar a definir o que e como falamos ao lidar com o nosso público em geral, maximizando a eficiência de nossas ações de comunicação. Gostaria de ver mais informações sobre o mundo do e-mail marketing? Inscreva-se e acompanhe o canal. Semanalmente temos conteúdos novos publicados. Até a próxima!